capítulo 23 de Deuteronômio, e nós leremos os versos 19 e 20 apenas. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 19 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Graças te damos, Senhor, porque temos recebido do Senhor todo bem. E o Senhor regula a nossa vida, porque o Senhor é dono da nossa vida. O Senhor nos ensina que nós somos de fato mordomos daquilo que o Senhor nos entregou, e nós devemos usar o que o Senhor nos deu de conformidade com a tua própria vontade. E a tua vontade sempre busca verdades inequívocas. A primeira delas é a glória do teu nome. E a segunda, o bem do teu povo. Nós sabemos, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, o Senhor é glorificado. E isso é para o nosso próprio bem e o bem dos nossos filhos. Abençoa-nos então. Ajuda-nos então, pelo amor do teu nome. Desvenda os nossos olhos nessa manhã. Torna conhecida a glória do teu evangelho, aplicada a questões tão práticas da nossa vida. É o que pedimos para a tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma seção em que, do capítulo 23, como nós temos trabalhado, ele tem leis bem específicas e bem objetivas, que tratam de assuntos os mais variados possíveis, mas todos regulados por Deus. Calvino diz o seguinte, quando ele trata desse texto no livro, no comentário dele, ou melhor, nos sermões que ele prega em Deuteronômio. Ele diz assim: lembre-se que toda lei, seja ela qual for, no livro de Moisés, tem que ser interpretada à luz dos 10 mandamentos. Então a pergunta clássica é: a que lei específica dos 10 mandamentos o Senhor está nos ensinando a lidar com empréstimo? Exatamente a que tipo de lei o Senhor está usando aqui? Então nos parece claro, à luz do que ensina Calvino, e nós aprendemos com vários outros comentaristas nesse particular, o 8º mandamento que está sendo tratado aqui, quando ele diz não furtarás. E é importante entender que aqui não está se criando um tipo de lei onde é possível pecar para praticar isso com alguém e não pecar, e praticar isso com alguém e pecar. Parece que é um princípio geral, e é importante nós extrairmos o entendimento aqui. E o que é exatamente a essência do que está sendo dito aqui? A essência do que está sendo dito aqui é: quando eu lido com a necessidade dos outros e eu vou emprestar algum recurso para socorrer alguém, eu tenho que ter 2 princípios básicos: equidade e compaixão. Eu não posso pensar que, de alguma forma, eu vou lidar com ajuda ou socorro a alguém sem que eu tenha esses princípios. Então, o próprio sistema de empréstimo que nós temos hoje, às vezes, ele não zela por questões como essa. Até mudou um pouco a questão, eu lembro da moradia. No passado, quando eu lembro da minha adolescência, se dizia que alguém comprava uma casa pela Caixa Econômica Federal,
passava 20 anos pagando, quando ia ver, o que restava lá era mais do que ele tinha pago. E nunca ninguém conseguia se livrar daquilo. Um sistema onde é impossível pagar a sua própria dívida. A sociedade que o Senhor estabelece é essa sociedade em que o homem vai lidar com recurso e com empréstimo segundo o padrão da lei de Deus, de tal maneira que você tenha equidade no tratamento e tenha compaixão no tratamento, tendo recurso para lidar com ele. É importante ainda frisarmos, e aqui eu cito um dos comentaristas que talvez o mais famoso dele, como eu acabei de falar, que é o próprio João Calvino. E João Calvino diz o seguinte, eu queria que você prestasse bem atenção nas palavras dele, quando ele lida particularmente com esse texto. Ele diz, aqui há uma objeção feita nos nossos dias, não é? Ele diz que a usura não é permitida pela mesma razão, e ele continua. A usura é proibida na Escritura. E por ser proibida, ele diz o seguinte, a razão é porque existe uma união fraternal entre eles. Calvino vai adiante e diz o seguinte, se essa é a única razão, a união fraternal entre eles, então logo eu não empresto para alguém que eu tenho relacionamento fraternal com juro, mas para alguém que eu não tenho relacionamento fraternal eu empresto sem juro, para alguém que eu tenho relacionamento fraternal sem juro, e para alguém que eu não tenho relacionamento fraternal com juro, Calvino vai e diz o seguinte, preste atenção, há alguma diferença na união política, pois a substituição na qual Deus colocou, ou melhor, a situação em que Deus colocou os judeus e muitas outras circunstâncias, tornou possível para ele negociar convenientemente entre si mesmo, entre eles mesmos, sem usura. A nossa união não é a mesma hoje. Por isso, não é, ele continua, eu não entendo, diz Calvino, que é proibido simplesmente emprestar com juro, desde que, Calvino continua, desde que não seja contrário à equidade e à caridade. Você pode até emprestar com juro, mas nunca quebrando o princípio da lei do 8º mandamento. A equidade e a caridade. Calvino, então, ele entende que o sistema social vai implementar algum tipo de negócio que é possível se usar a cobrança de juros. O próprio texto que nós lemos em Deuteronômio nos ensina. Volte para ele comigo, por favor, quando ele diz no verso 20, ao estrangeiro, e o que significa isso nós veremos daqui a pouco, ao estrangeiro emprestarás com juros. Entenda aqui, irmãos, como é interessante o ponto. Quando a Bíblia diz assim, não furtarás. Então, se eu não furto de alguém que é meu irmão, se eu furtar de alguém que não é meu irmão, é permitido? Não. Então, entenda que aqui a lei ela é complexa. Ao meu irmão, eu não vou emprestar com juro, mas ao estrangeiro eu farei. Aqui o princípio é comércio, e aqui eu estou falando de necessidade. Volte para o verso 19 comigo e veja se não é exatamente isso que o texto diz. Olha o texto, ele diz, ao teu irmão não emprestarás com juros, seja o quê? Dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Nada você vai fazer. E aí ele está falando de comida, questões que são básicas e fundamentais. E era comum, entenda, irmãos, no passado distante, nos Estados Unidos, logo quando começou, e você pensa no interior, não é? Quando começou a vida agropecuária, as pessoas vivendo de plantação, e não tinha banco, eles tinham que se ajudar entre si. Nos Estados Unidos era comum alguém que tinha algum tipo de ferramenta e o outro não tinha, ajudava, emprestava para que ele pudesse plantar e colher. Mas se acontecesse uma catástrofe,
e aquele que trabalhou e plantou não pudesse colher, não tinha o que comer, o que é que eu faria? Você não deveria, você não poderia emprestar a ele com juros, porque ali era por questões de alimento, necessidade e suprimento das suas necessidades básicas da vida. Não simplesmente negócio, ganho ou coisas dessa natureza. É necessário entendermos ainda, irmãos, a sociedade hoje que nós vivemos não é idêntica com a sociedade da comunidade pactual dos crentes, né, em qual a caridade deve prevalecer. Se os empréstimos comerciais são permitidos, e é permitido, Henry Bullinger, veja, em 1530, ele já tinha estabelecido uma nova visão quanto a esse assunto. Com referência ao livro de Lucas, no capítulo 6, verso 34 e 35, Bullinger, em 1530, disse, ele viu essa referência à ajuda ao vizinho, ao próximo, tá certo? E não ao empréstimo comercial. Quando ele cita lá Lucas, eu queria que você fosse comigo, por favor, que é um texto muito conhecido, mas importante para ser lido, Lucas 6, verso 34 e 35, preste atenção nas palavras dele. Lucas capítulo 6, verso 34 e 35, diz assim as Escrituras Sagradas. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Aqui, entenda, a seção do verso de Deuteronômio 23, verso 18, 19, que fala ao teu irmão, ele está falando dentro dos filhos da fé, da comunidade da fé, mas ele fala para os estrangeiros, então ele está falando de negócio. Porque se for até mesmo para o estrangeiro necessidade, não deveríamos cobrar por isso. Se eles passam por necessidade, alguém que não é crente e passa por uma tragédia, você não deve emprestar a ele com base em lucro ou em ganho pessoal por esse empréstimo. Então, a ideia do estrangeiro, parece que, entendido pelos reformadores, tinha um conceito claro de negócio, isto é, quando não estava dentro dessa comunidade pactual, eu poderia emprestar a ele, e lá eu poderia cobrar juro, mas nunca usura, nunca uma vida de ganho por meio de empréstimo, onde eu seria como um agiota. Porque o sistema que Deus estabeleceu para ganhar dinheiro não é esse, é o trabalho. Por isso Deus regula o empréstimo, por isso Deus regula a quantidade que eu ganho, por isso Ele diz que eu tenho que fugir da usura, porque não é esse o sistema de viver a vida. Você deve ganhar dinheiro com o seu trabalho. Com o seu trabalho. E a agiotagem, por sinal, é crime. Se você olhar, irmãos, aqui em Lucas, no capítulo 6, o texto que nós acabamos de ler, Bullinger vai dizer, esse texto não está se referindo a empréstimo comercial, ele está falando de empréstimo aos necessitados, sejam ele quem for, até mesmo estrangeiro. E aí ele diz, olha, veja o nosso Pai Celeste como é, ele faz bem até aos maus. Então, se ele usa esse princípio para falar dos maus, então ele está dizendo até mesmo os que não são seus, vão receber benefício dessa maneira. Dessa forma, eu preciso também socorrer o necessitado, até mesmo o que está fora da comunidade, quando for necessário. E não querer receber nada de volta. Não que ele não possa me pagar, mas eu não devo cobrá-lo. Imagina o juro, nesse caso. Se for por necessidade. Se for por necessidade. Dessa maneira, então, irmãos, nós temos com esse conceito diante de nós, diante dos nossos olhos, nós podemos entender o significado dessa lei de alguma forma. Primeiro, são 3 coisas básicas que essa lei nos ensina. Primeiro, a sociedade dos crentes é uma comunidade pactual. Nessa comunidade,
Os nossos relacionamentos devem ser piedosos constantemente. Significa dizer, com muita clareza, que lidar um com o outro, ou tratar com o próximo, não é certo? Deve ser de modo honesto e justo. De maneira clara, nós aprendemos a partir daqui que esses relacionamentos devem, por necessidade, ser caridosos. E ao lidar dessa maneira, com caridade, nós devemos ser justos e a lei deve estar diante dos nossos olhos. A necessidade por caridade necessariamente não é universal. Nem sempre você vai emprestar alguém por necessidade. Você vai emprestar alguém como negócio. O juro do negócio é implicado aqui por quando eu posso emprestar ao estrangeiro e cobrar juros dele. Mas eu não posso cobrar juro daquele que, por necessidade, carece de socorro. Seria um crime, seria pecado, seria quebra da lei de Deus. Durante séculos, irmãos, não é? Havia um perigo no meio da sociedade. Os pedintes no meio de Israel eram pessoas que exploravam a comunidade judaica. Por isso era necessário haver regras para isso. Por isso Paulo, em outro momento, vai dizer, aquele que não trabalha, não é o indivíduo que não trabalha e precisa de socorro e você vai socorrê-lo, não é esse ponto, porque o que não trabalha deve ser exortado a trabalhar. Nós estamos falando então de alguém que trabalha, de alguém que é digno e não tem, por alguma razão de enfermidade, de crise ou qualquer outra coisa, ele carece de algo necessário para a sua própria subsistência. É natural que em sistemas como esses floresçam aproveitadores. E Israel tinha o cuidado de lidar com isso de maneira clara, apesar do crescimento de pessoas que tentavam fazer isso. O sistema era manifestado dessa forma. Paulo, então, mostra um princípio claro: o trabalho é o meio para você se manter e colocar alimento na sua casa. Não o dinheiro do próximo, mas o seu trabalho. O dinheiro do próximo era numa necessidade real. Segunda coisa que essa lei nos ensina, tá certo? Essa lei, ela milita contra o isolamento, contra um tipo de individualismo anárquico, que muita gente acha que é o que se defende. Um dos grandes apelos desse século, irmãos, é o seguinte, né? É que você vai para a cidade para ser anônimo, para não ser conhecido, para não se envolver com a comunidade, para não se envolver com as pessoas. Você ama o anonimato. E tem pessoas que são assim, normalmente. Dizem assim, não, eu não gosto de comunidade pequena porque as pessoas se importam com a minha vida, então eu vou para uma comunidade maior porque ninguém vai se importar comigo. É interessante, eu vou estar num lugar de muita gente, mas ninguém vai saber da minha própria vida. O isolamento é uma tentação da nossa geração. É por isso que o texto diz lá, ao teu irmão, o teu próximo. E é interessante a linguagem usada, ao teu irmão, não é vizinho. Ali é o que estão da comunidade do pacto. Essa é uma lei que combate esse tipo de isolamento. Muitas pessoas, irmãos, expressam de alguma maneira, né, um prazer do anonimato na vida urbana. Tem uma frase de Herman Bavinck que eu amo, eu cito ela em todo lugar, às vezes nem encaixa, mas eu cito, que é tão boa, que diz assim: a cidade é inimiga da família. A cidade é inimiga da família. A gente tem que viver uma vida diferente nos relacionamentos para se adequar a um sistema de uma cidade grande. O
pai, a mãe, os filhos, a criação, o tempo, a distância, o trânsito, a loucura. Você que não consegue mais se adequar. Mas muita gente ama a cidade grande por isso, pelo isolamento. Porque não vai ser visto. É mais um. Interessante nós pensarmos porque um dos comentaristas comenta dizendo o seguinte: numa comunidade de praia no sul dos Estados Unidos, pessoas que estavam aposentadas, ele diz, construíam casas que eram designadas para uma razão, para um objetivo: tornar impossível a visita de familiares durante o dia e a noite. Nós não queremos ninguém na minha casa. Eu não quero ninguém na minha casa. Não só a cidade é inimiga da família. O individualismo é hostil à família. O individualismo é hostil à comunidade. E essa lei, irmãos, que nós acabamos de ler, ela proíbe esse modo de vida. Porque o meu irmão vai me socorrer e eu vou socorrer o meu irmão. Eu vou me envolver com o problema dele. Eu vou me envolver com o prejuízo dele. Eu vou me envolver com a razão pela qual ele chegou onde chegou. Eu vou buscar ajudá-lo naquilo. Exatamente na época de maior sofrimento que a gente prova o amor da comunidade. É nas nossas necessidades que isso acontece. Terceiro lugar, empréstimo aos estrangeiros, rico ou pobre, eles são e devem ser legais. Porque a própria lei nos garante isso. Primeiro, porque o socorro que nós damos e devemos dar uns aos outros, que, por exemplo, é dado pela junta diaconal a algum irmão que por alguma razão passa por uma necessidade devido a algum problema particular, momentâneo. As pessoas lá fora necessariamente não vão viver isso. Elas podem até provar disso numa circunstância. Esse é um privilégio da comunidade da fé. É uma forma clara de demonstrar o modo como nós devemos viver como igreja. Mas não a exclusão, a proibição de empréstimo aos estrangeiros ou a de fora, desde que duas coisas sejam previstas: equidade e caridade. Nunca outro fim, nunca outro objetivo nesse particular. Eu posso sim emprestar, eu posso sim cooperar, não é? Mas existe ainda na pior forma, irmãos, da usura dos nossos dias, que é o próprio governo, que são nos impostos que estão escondidos, e principalmente na inflação. A inflação, ela rouba cada dia o lucro, o ganho, a riqueza do trabalhador. É a maneira de esconder, veja só, irmãos, é a maneira de esconder o juro absurdo em cada real que você possui. Cada moeda, cada real, você paga alguma coisa que vai além daquilo que você tem. O próprio Estado estabelece isso.
essas taxas escondidas, inflação. E não tem culpa, porque ninguém vê. Porque ninguém percebe o roubo e o assalto que nós passamos constantemente. Um governo que cria leis dessa forma e um país onde a inflação ela não tem controle. Você nem precisa de agiota. Deixa o governo trabalhar. Ele vai acabar com tudo que é seu. Ele vai acabar com tudo que é seu. A comunidade da fé, a igreja do Senhor, ela é um padrão de sociedade para a própria sociedade, onde nós devemos ter misericórdia do necessitado no nosso meio. Não deveria ser diferente, irmãos, porque exatamente esse é o princípio que a Escritura nos concede nesse particular. E há uma promessa envolvida no texto. E a promessa é essa. Volte comigo no texto, por favor. Lá no texto de Deuteronômio 23, mais uma vez. Se nós agirmos dessa forma com aquilo que nós temos e ganhamos, Deuteronômio 23, é o nosso texto. O nosso texto, Deuteronômio 23, o verso 19, quando ele termina dizendo assim: ao teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao contrário, é só um detalhe, veja, é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém ao teu irmão não emprestarás com juros. Para quê, irmãos? Para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Você vai ser abençoado nos seus empreendimentos. Não é no que você ganha, no juro que você cobra do teu irmão. É porque Deus promete te abençoar. Quem paga esse juro é Deus, não é o governo. Ele promete nos abençoar se cuidarmos uns dos outros. Alguns princípios gerais que vão fugir do nosso escopo do texto particular, eu queria caminhar para encerrar, extraindo alguns princípios importantes aqui, fundamentais para a nossa vida. Primeiro deles, irmãos, com respeito à caridade, com respeito à equidade e justiça, no que fala acerca do empréstimo. Emprestar ao nosso próximo em sua necessidade é uma obrigação que nós devemos a ele pelo bem-estar do seu estado externo, para o bem-estar da sua vida externa, não é simplesmente da sua alma. Não é emprestar com juro, porque emprestar com juro é até mesmo correto, como nós já falamos, mas quando fizer por alguma razão de necessidade sem juro, mas por outra razão que não é necessidade, moderação naquilo que nós fazemos. Aqueles que são pobres e requerem empréstimo, irmãos, por causa da sua necessidade, esses não devem receber daqueles que lhe dão um empréstimo a cobrança de juro. E diz mais a Escritura, talvez nem mesmo aquilo que emprestou. Nós devemos emprestar a eles livremente a quantidade de dinheiro ou a quantidade de bens que nós podemos suportar a perda. Eu não posso emprestar aquilo que, se não for pago, vai causar danos para a minha própria família e para a sequência da minha vida. Mas aquilo que, se caso aconteça de não receber, não trará danos para a minha vida.
se eles forem incapazes de pagar. Segundo, retornar ou pagar gratuitamente. Veja só, irmãos, retornar e pagar aquilo que foi emprestado. Retornar e pagar aquilo que foi emprestado. É um princípio. Veja, aqui o texto não está falando o que vai se falar em outros lugares da Escritura. Ele está falando apenas do empréstimo, mas e quanto ao receber? Eu devo pagar aquilo que eu emprestei. O que Lucas vai dizer é eu não devo esperar receber, mas eu que pedi emprestado, eu devo buscar pagar aquilo que eu pedi emprestado. No livro de Êxodo, por exemplo, capítulo 22, por favor, abra sua Bíblia comigo. Êxodo 22, verso 14, diz assim a palavra de Deus. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente, o dono pagá-lo-á. Você pediu emprestado um animal e este ficou aleijado ou mesmo morreu, não estando presente o dono, você deve pagar o animal. Você pediu emprestado, você deve pagar. Então, nós não devemos emprestar mais daquilo que nós temos a capacidade de pagar. Assim como eu não devo dar ou emprestar a alguém aquilo que eu não posso suportar caso ele não pague. Então, você imagina, eu vou emprestar algo que vai além daquilo que eu possuo. Eu não posso pedir emprestado aquilo que eu não posso pagar. Esse é um princípio claro que a Escritura também nos ensina. Nós temos que ter cuidado com mínimos detalhes da lei do Senhor. Nenhum homem, irmãos, nenhum homem nessa terra tem mais do que aquilo que ele pode chamar de seu próprio ou daquilo que lhe pertence. O que está acima do que ele possui é débito. Se eu tenho mais do que eu possuo, eu tenho débito. Alguma coisa que me foi dado que não pertence ao grupo das coisas que eu tenho nessa terra. Isso é débito, precisa ser pago. Isso é importante frisar. Se a incapacidade do indivíduo de pagar vier da providência, por causa da aflição, por causa de uma perda, não por causa do seu pecado, aquele que emprestou deve ter o coração de um irmão que se compadece, que tem caridade com aquele que agora podia antes pagar e agora não pode pagar. Ainda, um princípio que se estabelece quanto à questão do empréstimo nessa lei de Deus. Dá ao pobre ou àqueles que estão em necessidade, irmãos, deve ser e deve acontecer de acordo com a necessidade e de acordo com a nossa própria habilidade. De acordo com a necessidade e com a nossa própria habilidade e condição. Eles são nossos irmãos, eles moram ao nosso lado, eles estão junto conosco. E nós vamos nos preocupar com eles, eles estão ali, eles têm que ser cuidados por nós. E eu preciso mostrar misericórdia para com eles. A disposição da alma de socorrer é um requisito fundamental. Eu preciso não usar o argumento de que eu não tenho condições para não ter compaixão do outro. A disposição da minha alma em ver a necessidade do outro é o primeiro e grande requisito do próximo, do irmão. Não funciona, é porque eu tenho dinheiro e eu ajudo, não é essa a lógica. É o meu coração se dispõe a socorrê-lo. E às vezes até mesmo eu não tenho nem muito para dar.
Lá em Provérbios, no capítulo 11, verso 25, o sábio Salomão usa a palavra de Deus para falar algo bem precioso quanto a isso. Ele diz assim, Provérbios 11, 25, ele diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A alma generosa prosperará. E aqui não é ter dinheiro para dar, é ter a alma generosa, é ter o coração disposto a se preocupar com a necessidade do outro. Aqui não está se falando do quanto eu tenho, está se falando da disposição do meu coração, a generosidade do meu coração. Eles não podem dar, irmãos, aquilo que pertence aos outros. Ele dá aquilo que pertence a ele mesmo. E a primeira coisa que ele tem de dar é um coração que se compadece do próximo. Esse é a primeira motivação da nossa vida. Ainda, quando nós vamos falar da maneira como nós vamos lidar com essas coisas, irmãos, alguns princípios ainda se seguem, com algumas qualificações e características daqueles que vão ajudar. Eu preciso dar aos pobres a partir da minha consciência para com Deus. O que é que me move a fazer? Não é um sistema socialista, não são valores de que alguém que tem ódio do que é rico e ama o pobre. É a minha consciência para com Deus. O desejo de honrá-lo. O Deus que se apiedou de mim na minha miséria e me deu muito mais do que eu podia imaginar, diz a Escritura. Eu faço isso para honrá-lo. Eu não faço isso para a glória própria. Porque se eu fizer isso para a minha própria glória, Deus não aceita nada disso. Se você dá com uma mão para que a outra veja o que você fez, você já recebeu sua recompensa. Eu preciso não apenas dar ao pobre a partir da minha consciência para com Deus, mas eu preciso também dar ao pobre, irmãos, com um cuidado honroso para com o pobre. Até mesmo como cristãos, até mesmo como crentes que pertencem ao corpo místico de Cristo, ou até mesmo aqueles que são do mesmo sangue, família. Não com descontentamento, mas eu preciso olhar para ele de maneira honrosa. Não olhar para o pobre como uma subcategoria, mas de maneira honrosa. Não tem que mudar o meu bolso. O problema é o meu coração. É o meu coração. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 11 a 22. Capítulo 11 a 22, melhor dizendo, 1 Coríntios 11, verso 22. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Não tendes
porventura, casas onde comer e beber? O menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Paulo diz, nisto certamente não vos louvo. Eu não vos louvo. Vocês envergonham os que não têm nada. Eu preciso socorrer o pobre, emprestar a ele e dar livremente, não por constrangimento, com alegria. E de acordo com a medida que Deus me deu. Quanto mais eu tenho, mais eu devo dar. A quantidade particular não pode ser definida, mas pela sabedoria, se não pela sabedoria e pela caridade, deve ser definida para cada um de nós. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso aprender a dar. Quem é o Senhor para dominar o meu dinheiro assim? Quem é o Senhor para dizer como eu devo gastar o meu dinheiro? Só a pergunta feita no coração já é estranha para um crente. Ele é o meu Senhor. Significa dizer que nós não somos mestres absolutos, nós não somos senhores absolutos, nós somos, irmãos, na realidade, mordomos daquilo que Deus nos deu. O mundo é a casa de Deus. E Ele fez alguns mordomos para alimentar outros. Ele deu riqueza a você para socorrer ao outro. Ele fez o mundo com a sua sabedoria para que isso fosse real no nosso meio. Não tem outro fim. O Senhor nos ensina que se nós fizermos isso, nós vamos tê-lo como Senhor de fato. Como eu já falei, irmãos, existem bênçãos que Ele promete. Lembra que Ele falou no momento específico da Escritura, quando Ele diz assim, com todas as letras, Ele diz, se você empresta ao pobre, quem vai lhe pagar é Deus. No texto que nós lemos de Deuteronômio, Ele diz, eu vou abençoar o que você faz. Os teus empreendimentos. Que coisa! O Senhor promete nos abençoar. Paulo disse, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. No texto de Lucas que nós lemos, se nós fizermos isso, nós vamos mostrar que somos filhos de Deus. Porque Ele faz isso até para os maus. E nós precisamos refletir Deus nisso. Cristo se fez pobre por nós. Ele era rico e se fez pobre. E nos ensinou a usar esse padrão como exemplo de prática e obediência. A promessa do Senhor, irmãos. E aí vou falar e encerro aqui. Esse investimento, que é não usual. Você vai aprender a investir em bolsas de valores, você vai aprender a ganhar dinheiro construindo prédios, você vai aprender a investir dinheiro trabalhando, isso, mas eu vou lhe dizer o modo de você se tornar abençoado por Deus naquilo que você faz.
Sabe qual é, irmãos? Se você quer saber a maneira de assegurar o que você tem, e que está sujeito a tantos acidentes nessa vida, Provérbio 19:17 diz: aquele que tem piedade do pobre, empresta ao Senhor. E aquele, interessante, e aquele que dá, aquele que entrega, receberá do Senhor a recompensa. Você sabe qual é a melhor maneira de ser rico nesse mundo, irmãos? Honre ao Senhor com aquilo que você tem, com as primícias do que Deus te deu. E o Senhor te fará crescer. Honre ao Senhor com o que você tem. Não é usual, não é comum. Entre guardar dinheiro na poupança e socorrer um irmão necessitado, você está seguro com seus recursos, socorrendo o irmão necessitado. Porque quem promete pagar é Deus. E Ele não falha. A comunidade da fé precisa aprender de coração a viver como comunidade, onde nós nos importamos uns com os outros. Não só nas nossas necessidades financeiras, familiares, doença, perda, morte. Nunca ninguém no nosso meio pode sofrer sozinho. Nunca no nosso meio alguém pode sofrer sozinho. Não deve sofrer sozinho. E se nós fizermos isso, nós vamos mostrar a glória do Evangelho de Cristo aqui. Até quando estendemos as mãos aos estrangeiros, aos que não são do nosso meio. E eles podem provar um pouco da bondade de Deus por nosso meio. Empréstimo, juro, tudo isso é regulado por Deus. Se for emprestar, use o princípio. Se for cobrar juro por aquilo que não é necessidade, use o princípio. Equidade e caridade, para que você não quebre o mandamento. Não furtarás. Não quebre a lei de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso, é precioso aprender da Tua palavra o modo como devemos viver em tantas áreas da nossa vida. Mas nós também sabemos, ó Deus, que o Senhor faz isso, porque o nosso coração naturalmente é inclinado para buscar apenas o que é nosso. Há ganhos, e ganhos, ó Deus, apenas nesse mundo. Nós não entesouramos os nossos tesouros nos lugares onde o ladrão pode roubar, nem mesmo a traça pode corroer. Nós queremos aqui nessa terra e por isso temos sofrido tanto. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome a aprender a não viver para nós mesmos, mas para o Senhor. Obedecendo a Tua lei até quando formos emprestar os nossos recursos a alguém.
Obrigado porque o Senhor não nos deixa só, nem à mercê da nossa própria vontade. Ajuda-nos a fazermos o que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé.